Então, boa tarde a todas e todos. Feliz de vê-los aqui, vê-las aqui. Obrigado aos que se esforçaram por vir especialmente, presencialmente nesse domingo. Se quiserem se aproximar um pouquinho mais, melhor. Aí estaremos um pouco mais juntos. Nós vamos desenvolvendo nos últimos tempos alguma dinâmica presencial que nos permita encontrar as pessoas que vão nos acompanhando ao longo do ano e que, feliz e infelizmente, nos vemos através da tela para, pelo menos uma vez por ano ou duas, nos encontrarmos também presencialmente, sentir o olhar das pessoas aí um pouco mais perto. Vários aqui tomaram forma 3D hoje para mim. Até então eram 2D, numa janelinha, num quadradinho. É isso mesmo. Então, estamos muito felizes de poder nos proporcionar a nós mesmos essa oportunidade e também a vocês. Apesar disso, tem muitas pessoas que estão na tela também hoje e são bem-vindos também. Podemos acrescentar o pequeno segredo de que um dos múltiplos projetos que tem a Academia para o ano que vem, não vamos pensar que a Academia simplesmente continua por inércia, em nenhum momento. Sempre tem novos projetos de todo tipo, se revisita a si própria toda semana e vai criando e se reinventando constantemente. E um dos projetos que vamos tentar desenvolver, sem prejudicar ninguém, especialmente não as pessoas que são de outras cidades, de outros países, é poder fazer atividades presenciais. Então, aqueles e aquelas que estão esperando esse momento, que querem especialmente isso, e são de São Paulo, vão se preparando porque esperamos que finalmente esse ano vamos conseguir fazê-lo. Chag Sameach então também, porque estamos no meio da festa de Hanukkah, e a proposta para hoje, já que Hanukkah é a festa dos contrastes, de luzes e sombras, das cores que se criam entre um e outro espaço de luz, a ideia era observar um pouco quais são as estratégias judaicas em tempos sombrios, como esse que nós estamos atravessando agora. As três das pessoas que talvez mais se veem na academia, porque na verdade o coração da academia são várias pessoas, muitas delas não se veem muito, estão por aí, por exemplo, a Fernanda, a Alessandra, mas enfim, três das pessoas que mais se veem normalmente na academia, a Kelita, o Mário Fleck, o grande mentor da academia, impulsador, inspirador dela, fundador e refundador constante, né? E eu temos o prazer de encerrar este segundo ciclo já, né? Já é um segundo fechamento, segundo ano. E cada um vai fazê-lo através de leituras diferentes da relação entre os valores, as visões e as luzes e sombras de Hanukkah e da história e os valores e as ideias judaicas em geral. Eu particularmente gostaria de propor uma olhada transversal a diversos momentos da história judaica para poder aprender deles quais são as estratégias, quais são os modelos que o judaísmo desenvolveu em cada uma dessas crises ou desses desafios ou dessas sombras e que podemos aprender desses modelos para os momentos nos quais nos encontramos agora. Tá bom? Essa vai ser minha pequena contribuição. Depois, fiquem bem atentos porque vão vir outras duas maravilhosas, da Kelita e do Mário. E antes de começar, só lembrar que não vamos chamar mais a Kelita de Kelita, vamos chamar ela de Rabina Kelita, porque a Kelita Cohen se graduou
e foi nomeada, ordenada, se diz na linguagem judaica, de rabina no final de semana passado, certo? No dia 1. Então, já levamos 9 dias impossibilitados, felizmente, de chamá-la somente Kelita, ela agora é também Rabina Kelita. Então, parabéns, seja muito bem-vinda a esse clube e a essa função sagrada que, de algum modo, já vinha cumprindo muito bem e fará muito melhor ainda. Uma função de serviço e de estudo. Exatamente. E nada melhor que Hanukkah para isso, né? Porque Hanukkah é educação, Hanukkah é inovação e renovação. Então, é isso mesmo que a Kelita faz. Está se renovando através da educação e se tornando mais ela mesma através do rabinato. Parabéns. Obrigada, Rubem. Muito bem. Então, se nós observarmos um pouco os momentos sombrios, famosos da jornada judaica, o primeiro deles é a saída do paraíso, certo? Aí ainda não é a jornada judaica, mas sim a narrativa judaica da jornada humana. Então, que é o que acontece? Qual é a resolução? Eu vou dar um pequeno spoiler. Na minha opinião, o modelo, geralmente, que vamos ir vendo ao longo da história e dos momentos diversos, sempre vai incluir algum dos seguintes elementos, geralmente todos juntos. O primeiro é o que eu chamo de Teshuvah, apesar de que ainda não existia o termo. Teshuvah no sentido de uma introspecção, revisitar que é o que está acontecendo, tentar entender onde estou eu e onde está a situação, que é o que eu posso mudar e devo mudar e que é o que eu devo aceitar. Essa reflexão, essa análise comprometida, corajosa, profunda, que assume seu lado, é o que chamaria de Teshuvah. Isso geralmente, de algum modo, em algum momento dos diversos episódios vai aparecer. O segundo elemento é o que eu chamo de Tikkun, neste caso. Eu chamo de Tikkun neste caso. O Tikkun existe no judaísmo, não somente eu o chamo assim. Mas é Tikkun no sentido da ação que é feita para transformar. Então, Teshuvah é o primeiro momento no qual se analisa o que acontece. O que é meu do que acontece e o que não é meu e eu tenho que aceitá-lo. E o que sim é meu porque eu errei, é meu porque eu posso mudar, é meu porque eu tenho alguma alternativa. O segundo momento é Tikkun, quando eu faço alguma transformação, quando eu faço alguma coisa. Eu mudo, eu corrijo. E o terceiro aspecto que eu vejo em vários dos momentos é que existe uma Hanukkah, ou seja, uma inovação, não somente uma renovação de algo que já fazia, como também algo novo. Nós não vamos escolher os momentos sombrios, claro, mas já postos neles, muitas vezes, com nosso olhar privilegiado de quem já passou essa história, ou não teve que passar, passaram os outros por essa história, nós podemos olhar com certa tranquilidade e dizer, aqui mudou algo, aqui se criou algo novo a partir da crise. Guardem essas três coisas e vão ver que elas vão aparecendo de formas diferentes nas diversas questões. Muito bem, a primeira então é a narrativa da expulsão do paraíso. Adão e Havá mudaram eles mesmos as regras ou usaram as regras de outro modo que não permitia mais ficar lá. Então, existe o momento da expulsão, a crise, a saída, e o momento da reconstrução. A partir desse momento, o homem sabe trabalhar para ganhar seu pão. Não sabia antes. A mulher sabe se sobrepor à dor para trazer filhos ao mundo.
os dois sabem aceitar regras e ultrapassá-las quando é necessário. Antes não sabiam. Transgredir sabem. Escolher sabem. Assumir sabem. E a figura de Deus nessa narrativa é de punição, por um lado, ou pelo menos de transformação, não está mais no paraíso, está fora, mas é de reconstrução. Essa questão da roupa, que é dada ao homem e à mulher através da pele, é o fim dessa história. Então, o mesmo Deus que diz, teoricamente, fora, e a partir de agora vai ter que trabalhar, porque parece que está dando castigos, também depois abraça e abre uma nova etapa. Esse vai ser um ser humano como somos nós, com culpas, que se esconde, que culpa os outros, que assume algumas, mas não todas, que não está disposto a andar nu por todo lado, precisa cobrir algumas coisas de si próprio. É um novo começo que precisa trabalhar, e que precisa sofrer, mas pode também sair daí. O segundo grande momento é o famoso dilúvio. Aí também, o que é que acontece? Tem uma crise entre a expectativa que Deus tinha e o ser humano como ele é. A resolução primeira é destruí-lo tudo, dilúvio. Imediatamente depois disso vem uma reconstrução. Não, dilúvio é muito drástico. E o próprio Deus reconhece e ele mesmo diz, nunca mais vou fazer isso. Primeiro se arrependeu de criar o ser humano e por isso o destrói, e depois se arrepende de destruir. E ele mesmo coloca o arco-íris como marca e símbolo de que o céu e a terra vão continuar se conectando com cores diferentes, não só de uma maneira. E que a entrada, que a subida e a descida, e a entrada e a saída dessa conexão vai ser recíproca. Não vai ser unilateral, top-down. É uma inovação. Aí está a Teshuvah, o Tikkun e a Hanukkah. Se nós continuamos observando um pouco, os patriarcas têm dois modelos de resolução. O modelo Avram e Yaakov, por um lado, e o modelo Yitzhak. Avram e Yaakov, quando tem seca, um momento difícil, saem de Israel e vão buscar sua vida em algum outro lugar, com todos os problemas, os riscos e as vantagens que eles têm. Voltam ricos. Yitzhak tem um segundo modelo, ele fica. Ele fica e escava poços até conseguir água, para si próprio e para todos os que estão ao redor. Modelos diferentes. Cada um tem esse momento de Teshuvah, de analisar o que está acontecendo aqui, que é meu e que não, o que posso fazer para mudar. Fazem um ato de transformação e também criam algo novo. Yitzhak principalmente. Yitzhak é o agricultor, Yitzhak é quem trabalha. Na cultura israelense, Yitzhak representa Israel, o Estado de Israel. Porque o agricultor é aquele que transforma a natureza, é aquele que fica na própria terra e demais. Muito bem. O seguinte episódio que eu quero trazer rapidinho é o momento do bezerro de ouro no deserto. Se lembram? Os judeus já saíram do Egito. Eu não quero trazer a saída do Egito, é muito famoso, não precisa que analisemos ele de novo. Muito comentado, é um filme mais famoso, a história mais famosa. Não precisa academia para isso. Então, continuamos um pouco mais para frente. No deserto, a queda famosa é o momento do bezerro de ouro. Moisés está no Monte Sinai, vai receber a Torá, é o grande momento do contato entre o humano e o divino, e ao mesmo tempo, o grande momento da desconfiança total. Muito bem. O que acontece diante dessa crise? Esse é o momento sombrio, já foi feito o bezerro, já foi criada a discórdia entre o céu e a terra, entre o povo e Deus, e assim por diante. Acontece o seguinte, aí acontece a Teshuvah mesmo. Segundo a tradição talmúdica, esse é o primeiro ato histórico de Teshuvah.
O povo recua, se arrepende. E tem o mérito de ser o primeiro na história. O Midrash diz que eles têm a virtude de não saber que existe a Teshuvah e não saber se a Teshuvah funciona, se o perdão existe, se arrepender é possível, se alguém pode aceitar que uma outra pessoa erre, peça perdão e melhore. Ou seja, receba uma outra chance e tente melhorar. Todo esse percurso nós o conhecemos porque nós somos os herdeiros deles. Mas eles são os primeiros que erraram, segundo essa leitura talmúdica, e não sabiam, eles se arriscaram, eles se arrependeram e pediram perdão e disseram, vou tentar, se tiver outra chance, não fazê-lo mais. E ganham outra chance. Entendem o que estou dizendo? Todo mundo, quando pede perdão, sabe que existe dar ou não o perdão. Que a vida não acaba quando erramos uma vez. Mas segundo o Midrash, eles não sabiam. E esse é o grande mérito deles. Então eles fazem essa teshuvah e tentam fazer esse tikkun. E o que a história nos conta é uma transformação, é o tikkun. E é uma inovação, porque aí surgem as segundas tábuas. Lembrem sempre que as tábuas, as famosas tábuas, são as segundas, não são as primeiras. A tradição judaica faz questão de lembrar isso uma e outra vez. E diz que no Aron HaKodesh, que ia andando no deserto, iam os cacos das primeiras junto com as segundas, para lembrar exatamente isso, o tikkun, a ruptura e a transformação e a inovação. E talvez o fato de que as segundas não eram idênticas às primeiras. Para começar, porque as segundas foram escritas por Moisés e as primeiras por Deus. Então aí já teria alguma diferença, talvez. Tem muitos debates sobre isso, não é o tema de hoje, estamos dando uma pincelada nessas histórias. Mas estamos vendo que existe sempre um parar, ver qual é a minha parte, tentar fazer uma ação, e às vezes a ação traz algo novo. Muito bem. Se nós continuarmos na história, na cronologia, aí virá mais ou menos a época de Hanukkah. Eu vou pular ela, porque sobre Hanukkah vão falar mais tanto a Rabina Kelita quanto o Mário, então vou deixar eles, eu pulo aí e vamos falar diretamente da destruição do templo. Destruição do templo é talvez o momento mais emblemático de todos. Aí nós temos diversos modelos. Estão os que, como Bar Kokhba, em um momento determinado, as pessoas que fugiram e se revoltaram em Masada, em outro, que enfrentaram, talvez como os macabeus, pequeno spoiler, enfrentaram pela força, colocaram seu corpo para manter a autonomia. Do outro lado está Rabi Yohanan Ben Zakkai, que diz, vamos ter que mudar, não vamos poder lutar contra os romanos. Então vamos estudar, vamos pedir autonomia, vamos construir yeshivot, vamos construir escolas, vamos negociar com os romanos para que eles nos deixem ser nós mesmos, mesmo que não mais num país completamente independente. Sermos uma autonomia, sermos livres de espírito. E aparentemente essa foi a saída. Porque, infelizmente, diferente da revolta dos macabeus, a revolta de Bar Kokhba, como a revolta de Masada, como a Mered HaGadol, como a grande revolta, todas elas fracassaram. E os estudos de Yavne prosperaram. Claro que é muito mais fácil analisar a história desde aqui. Naquele momento, poderíamos ter optado por um ou por outro caminho sem saber. Mas isso, e o que acontece nesse momento, do ponto de vista da Teshuvah, então, é isso, analisar o que posso fazer. Do Tikkun, a ação foi revolta por um lado, estudo, criação de yeshivot por outro, mas a Hanukkah, a grande inovação, qual foi? A vida espiritual pós-templo.
cujo símbolo principal é a reza. Não tínhamos reza até esse momento, oferecíamos animais e vegetais para expressar a espiritualidade, para celebrar as festas, para estar com os próprios, para pedir perdão, para agradecer, para tudo. Se fazia um rito, se trazia um animal e se oferecia, era isso. E mudou radicalmente, não mais animais, não mais vegetais, não mais fogo, só espiritualidade. Palavra, música, silêncio. Isso que para nós é muito natural de vir na sinagoga, nasce nesse momento. Essa foi a Hanukkah. Teshuvah, Tikkun, Hanukkah. A partir desse momento, os sábios começaram a dizer, o templo não está mais, mas a santidade do templo está na reza, a santidade do templo está na mesa, a mesa se torna um altar, pelas bênçãos que se diz, por como nos colocamos lá. A cama do doente que visitamos no hospital é uma substituição do templo. E assim por diante. A tzedakah, toda vez que ajudamos uma pessoa, seja com dinheiro, com um conselho, com uma escuta, com uma companhia, estamos fazendo uma substituição do que fazíamos nas oferendas do templo. E uma substituição muito melhor, porque ao invés de ser um substituto animal, alguém que recebe e carrega meus pecados, sou eu mesmo. É minha boa ação que é oferecida para resolver as coisas. Os momentos que vêm depois seriam as cruzadas, por um lado, que deram lugar a um tipo de judaísmo chamado Hassidut Ashkenaz, é um judaísmo diferente, compensatório do sofrimento, e a Inquisição, que vem muitos séculos depois. As cruzadas são mais ou menos ano 1000 a 1200, a Inquisição é muito depois, é 1400, 300, 500, por aí. Na Inquisição é onde se cria o modelo chamado criptojudaísmo. Os judeus que se ou fogem ou se escondem de sua própria identidade para continuar sendo judeus na consciência. Que é um desafio gigante, tem muitos estudos sobre isso, nós vamos ter mais e mais cursos sobre esse tipo de coisa, porque é uma época fascinante. Tem muitos especialistas. Aliás, uma das figuras mais faladas hoje em dia, Netanyahu, não é o único Netanyahu. O pai de Netanyahu se chama Ben-Zion Netanyahu e é um dos especialistas mundiais. Ele é um acadêmico, não um político. Um acadêmico, um especialista mundial justamente em criptojudaísmo. E tem muitíssimos outros por todo lado. É uma das áreas dos estudos judaicos mais fascinantes, das quais você pode aprender mais coisas de todo tipo, de história, de filosofia, de religião e demais. Muito bem. Isso é, então, o exemplo da Inquisição. E por último, nós teríamos, nas pinceladas que estou dando, claro, a história judaica poderia ser seminários inteiros, mas eu acredito que o penúltimo seria a Shoah, e aí vemos, na minha opinião, eu já falei isso em diversos momentos e lugares e contextos, todos os modelos de reação das vítimas da Shoah são dignos de admiração e são atos de heroísmo. Todos eles. Todos eles. Eu não acredito que herói é somente aquele que, claro, que é um tremendo herói, que como fez a revolta do gueto de Varsóvia ou em tantos outros lugares. Em quase todos os campos de concentração e extermínio houve revoltas, não todas são famosas. Mas também uma pessoa que se escondeu para ensinar um grupo de alunos, talvez também uma pessoa que escondeu um pouco de comida para poder sobreviver mais um dia, também uma pessoa que tinha a oportunidade de fugir e não fugiu para acompanhar até o último dia a uma avó, ou a um bebê, ou a uma comunidade de alunos, ou uma comunidade religiosa. Tem muitos casos, muitos casos assim. São, sem dúvida alguma, na minha humilde opinião, formas tikkunim heróicos
E também as pessoas que simplesmente se esconderam para poder sobreviver, que escolheram viver apesar do que era aquilo. Claro, e inclusive as pessoas que tiraram suas vidas, como Masada. Quem pode julgar eles? Não é um ato heróico dizer assim, eu não vou viver, mas o nazista não vai me matar, eu vou me matar. Alguém pode julgar algo de tudo isso? Acredito que não. Então, todas essas opções são Teshuvah, Tikkun e, de algum modo, Hanukkah trágica, mas Hanukkah também. Finalmente, o Estado de Israel é tudo isso junto, mas vou deixar essa parte para o Mário. Vamos escutar agora, então, a Rabina Kelita, que vai retomar algumas coisas e trazer algumas lupas especiais. Escutem, vale muito a pena. Bom, a vantagem de falar depois é que já tem um caminho pavimentado. Dalva, não tinha te visto no cantinho de cá. Tem um caminho pavimentado dentro de uma estrutura metodológica e eu vou tentar seguir essa trilha, pensando nesse modelo trazido pelo Rabino Ruben a respeito de Teshuvah, Tikkun e Hanukkah. Se a gente for pegar o próprio evento de Hanukkah, talvez, eu acredito que a Teshuvah poderia ser o momento em que os macabeus disseram: tem um problema aqui, precisamos retomar o controle das nossas vidas, precisamos retornar à nossa essência. É o momento do Tikkun, é o momento da Teshuvah. E aí, como que a gente vai fazer isso? A estratégia que eles usaram foi a revolta armada, foi a guerra. E a Hanukkah, o que eles conseguiram foi realmente poder reinaugurar e poder acender a luz, né, e deixar esse legado que a gente celebra até hoje. Mas aí agora eu quero problematizar um pouco. O que a gente tem em termos de revolta militar? A gente tem essa perspectiva de Hanukkah num caráter belicista, de guerra. Tem uma outra perspectiva que adquiriu esse contorno um pouco mais na frente, que é a ênfase no milagre do óleo, no milagre da luz que se prolonga, que se perpetua e que se eterniza. E eu queria focar em um outro aspecto que eu acho que tem tudo a ver com a gente, tem tudo a ver com a Academia Judaica e com o que a gente está fazendo hoje aqui, que é Hanukkah como a celebração da educação. O Rabino Ruben falou no começo sobre Hanukkah, que é a própria educação, porque Hinur, que é educação em hebraico, tem a mesma raiz, é a mesma palavra de Hanukkah, é a mesma estrutura. Então, pensar Hanukkah, isso que a gente faz hoje como a celebração da educação, a gente vai precisar trilhar um outro caminho nessa história. Se a gente for, as narrativas que a gente tem de Hanukkah não estão no nosso cânone, no cânone judaico. Os livros apócrifos dos Macabeus, o livro 1 e 2 dos Macabeus e o livro de Judite. Judite também conta uma história de uma estratégia também numa perspectiva feminina, mas também militar. Também ela parte para uma estratégia de conquista a partir das vias de fato. Então, não seria o modelo para poder pensar o caminho da educação. Então, como que a gente chega para poder pensar Hanukkah como uma forma de celebrar a educação? Quando os macabeus conquistam, retomam o controle não só do templo, mas o controle político na região, por um lado, ótimo, porque os judeus de volta retomando o controle das suas vidas. Mas aí entra um outro problema. Ao começar a assumir esse controle, começa a assumir o controle somente para
para aqueles que estão alinhados. E havia a sociedade, não é só hoje que a sociedade israelense está fragmentada em termos de posicionamento político e ideológico. Também naquela época tinham os fariseus e os saduceus. Os saduceus eram justamente os que estavam no controle e começam a perseguir a outra parte do povo judeu. E a dinastia dos Ashmonaim é uma dinastia que dura 100 anos. E nesse período, foi um período muito complexo, porque quem eram os prushim, quem eram os fariseus? Eram aquelas pessoas que estavam dedicadas à educação. Eram aqueles que estavam pensando um judaísmo, começando a pensar e a desenvolver um judaísmo interpretativo, que é o que a gente tem hoje. Hoje a gente não tem o templo que foi mencionado há pouco, que foi destruído. E naquele momento sombrio, uma luz retoma e abre caminho para uma iluminação, que é através do conhecimento, através do estudo, e é justamente a partir do judaísmo rabínico, o judaísmo interpretativo, que já tinha sido iniciado ainda durante o templo. Só que eles estavam sendo perseguidos pelos seus próprios irmãos, compatriotas que estavam no poder. E aí acontece de uma mulher, uma rainha, a professora, teve um curso na academia no começo deste ano, 2023, com a professora Susana Schwartz, Heroínas e Rainhas do Povo Judeu, super recomendo. É um curso que ela trouxe, uma das aulas ela trouxe exatamente Shlom Tzion, uma mulher, uma rainha, que assumiu, antes ela era rainha consorte, ela foi casada com dois maridos, que inclusive o primeiro marido morreu, ela se casa com o segundo, que assume o poder, Alexander Yanai, que foi um dos grandes perseguidores dos fariseus. E quem era ela? Ela era justamente a irmã do principal líder fariseu da época, que era Shimon ben Shetar, que estava escondido numa caverna, num esconderijo que ela tinha escondido, porque ele estava sendo perseguido de morte. Ele, junto com todos os outros líderes daquela época. Quando ela assume o poder, o que ela faz? Ela traz de volta o irmão, essa liderança, que era o líder do Sanedrim, e o nomeia como uma espécie de um ministro da educação. E aí, apoiado pelo poder da coroa, o poder do governo dela, é instituído todo um sistema educacional. Ali nasce o sistema educacional, o modelo de educação, onde em todas as cidades foram criadas escolas. Escolas para crianças a partir de 6, 7 anos de idade, que começam a estudar. Então, o modelo que a gente tem hoje tem um histórico, lá atrás, um histórico judaico, dentro da nossa tradição. E o governo dela durou 9 anos e foi caracterizado por um período de paz. Por isso, Shlom Tzion, o nome dela é a paz em Sião, a paz que perdurou. O Talmud, assim como a história militar de Hanukkah, ela é relatada em 2 fontes principais, que são os livros dos Macabeus e de Judith, a gente tem as fontes principais da história de Shlom Tzion, que o Talmud e o historiador Flávio Joséfos, que descreve a respeito de como foi o governo dela. E houve prosperidade econômica, tudo começa a funcionar, ou seja, realmente houve Hanukkah. Aconteceu ali uma renovação do modelo de sociedade, uma renovação do modelo de desenvolvimento do pensamento,
Então, quando acontece o próximo momento sombrio de destruição do templo, o caminho já estava pavimentado para que a luz continuasse brilhando. Então, havia trevas, havia um momento sombrio, mas a luz estava ali, estava presente e já tinha sido preparada. Então, essa perspectiva que é uma outra visão de Hanukkah, a partir da ótica da educação, ela precisa ser colocada à luz. E quando a gente fala, eu tive um lampejo, eu não sei se é uma expressão muito goiana ou não, mas a gente fala, quando eu tive um insight, a tradução de insight em português, no português goianês, é lampejo. Você acende uma lâmpada na sua mente. Então você se ilumina. E é isso que a educação faz, ela produz essa iluminação. Isso último, tocou a linguagem e é uma de meus lados frikis. Então, preciso fazer aí um pequeno parênteses, se me permite. A tradutora, a Rabina Kelita, além de muitas coisas, é também tradutora. Então, por isso, imagino que vai me permitir essa pequena interrupção. Em espanhol, quando uma pessoa tem uma boa ideia, se diz se le encendió la lamparita. La lamparita. Se le encendió la lamparita. Se le prendió la lamparita. E em hebraico, uma grande ideia se diz, uma sacada, se diz avraká, que vem de barak, que significa raio. Ou uma ha'ará, que vem de luz, uma iluminação, iluminar algo, se diz ha'ará. Ou seja, não é só no goianês. Não é só goianês. Não. A gente tem isso de forma universal, ou seja, essa compreensão de que o conhecimento é iluminador é uma coisa da linguagem universal. Uhum. O iluminismo, por exemplo, se refere a uma época de intelectualização, e em todas as línguas se chama iluminismo, enlightenment em inglês. Sim, bom, só para poder trazer para hoje, quem visita Jerusalém, quem vai a Jerusalém, terá a oportunidade de visitar, de passear pela rua que tem o nome de Shlom Tzion HaMalká. Uhum. No centro. No centro, no lugar... de muito prestígio. Algumas coisas que eu acho bem interessante. Eu estava lendo sobre a história da nomeação dessa rua. Quando foi na Guerra da Independência, eu já vou passar a palavra para o Mário em seguida. Na Guerra da Independência, quando começa aquele processo de urbanização e, colocar o nome nas ruas, foi definido o nome daquela rua de Princess Mary. É mesmo? Aham. E foi colocado na porta das lojas o endereço. E o comerciante que recebeu, que tinha a loja dele lá na rua, ele falou, negativo. Ele escreveu lá, colocou uma placa escrita, Rehov Shlom Tzion HaMalká, número 15. E quando chegava uma carta, e estava escrito Princess Mary, 15, né? Ele mandava a carta de volta, ele devolvia escrito, endereço não encontrado. O endereço entregue é Shlom Tzion, 15. E ele fez isso tantas vezes que a prefeitura acabou oficializando o nome da rua com o nome dela. Eu achei essa história muito interessante. Maravilhosa. Porque nessa rua, duas coisas eu queria destacar. Uma, é nela que está o Misrad Apnim. O Ministério do Interior ia dizer, e me parece que justamente o número 15. Pois é, eu fiquei pensando, eu acho que é do lado. Eu também achei que era o número 15. Vou verificar agora. Me parece que não 15.
Eu sei que o Misrad Apnim é justamente o Ministério do Interior, é o ministério que cuida das relações dos nacionais, das pessoas que vivem no lugar. E eu acho que tem tudo a ver com o que Shlom Tzion fez, que ela conseguiu integrar aqueles diferentes perspectivas ao invés de perseguir os saduceus em nome dos fariseus, o que ela faz é integrar. Ela cria uma estratégia para poder juntar e poder ressaltar a diversidade. Então, o fato de ter o Misrad Apnim, o Ministério do Interior, na rua Shlom Tzion, para mim é muito representativo. Ponto 2, e o último, e eu passo a palavra, tem um café nessa rua, o Café Kadosh. O Café Kadosh tem as sufganiot mais tradicionais de Israel. E neste ano, agora, quem passou por lá, eu vi uma matéria no Jerusalem Post a respeito, eles não fizeram as sufganiot tradicionais. Não fizeram. Eles fizeram sufganiot temáticas com cada unidade das IDF, das Forças de Defesa de Israel. E eu acho que isso tem tudo a ver também com Shlom Tzion, com esse lugar, com essa atmosfera de resistência diante de um período tão sombrio e poder também resgatar da nossa tradição algo que vem de antes e associar com algo do presente, porque a gente olha para trás para a gente poder tentar interpretar a realidade a partir de lentes já provadas e já testadas. Então, eu acho que esses pequenos fragmentos do presente nos ajudam a construir um pouco mais esse cenário também. Muito bem, ótimo. Mário, a palavra é sua, Mário Fleck. Muito boa tarde para todos. Meu reconhecimento público aqui pela promoção da querida Kelita, agora a nossa rabina. Eu queria começar comentando o seguinte: falar depois de dois rabinos tem uma vantagem e tem uma desvantagem. A vantagem é que a gente aprende muito com os rabinos falando. A desvantagem é que sobra muito pouco tempo para a gente falar. E a gente quer discutir um pouquinho, como a gente sempre faz na academia, ter uma oportunidade aqui de discutir. Então, eu vou fazer uma síntese, porque a minha parte seria pegar um pouco o contexto geopolítico e colocar uma conexão entre Hanukkah e os dias de hoje, os tempos de Hanukkah e os tempos de hoje, no sentido geopolítico. A primeira coisa que eu queria observar é que a gente vê claramente que a humanidade não conseguiu até hoje evoluir a ponto de conseguir ter uma convivência, uma tolerância, uma aceitação que permitisse que a gente pudesse permanentemente perseguir o progresso e evitar as guerras. Se nós fôssemos olhar lá para trás, nos primórdios da humanidade, os primeiros conflitos do ser humano seria talvez pela sobrevivência, aquela famosa teoria da sobrevivência dos mais fortes, né? Um mundo de uma convivência praticamente animal, onde a disputa do ser humano pela sua capacidade de sobrevivência provocou vários conflitos e várias guerras. Depois a gente evoluiu para processos em que as guerras eram frutos de divergências econômicas, razões econômicas, não divergências, mas razões econômicas de conquistas de recursos, ou políticas, guerras políticas, para que as ideologias fossem impostas a um outro lado da sociedade, da humanidade, e depois também as guerras culturais ou religiosas, onde, além das ideologias, algumas forças maiores
do pensamento, o ser humano não conseguia conviver sem impor essas suas próprias aos demais. E aí a gente vê isso claramente acontecendo ainda nos dias de hoje. Se Hanukkah foi um momento em que os macabeus se revoltaram contra a imposição da helenização, essa era a raiz do conflito que existe lá atrás, 20 séculos, pouco mais de 20 séculos atrás. A gente vê hoje acontecendo uma coisa muito semelhante, na medida que a gente vê, e eu peço permissão para abandonar o politicamente correto, mas eu acho que o islamismo radical hoje também é um termo, não é a data de hoje, mas são os tempos que nós vivemos, nessas nossas últimas 3, 4 gerações ou um pouco mais. O islamismo radical é o representante maior de toda essa intolerância, se a gente estiver lidando com o aspecto da aceitação das diferenças e dos pensamentos opostos, a não aceitação é muito caracterizada pelo islamismo, principalmente pelo islamismo radical, que está na raiz dos conflitos que a gente vê hoje lá em Israel. O David Hartman, o fundador do Hartman Institute, ele escreveu uma vez que o grande desafio é a construção de uma identidade que aceite culturas externas, porém mantendo a fidelidade com a sua história e a sua cultura. Eu acho que o judaísmo chega de Hanukkah até os dias de hoje com essa capacidade. Se nós não tivéssemos sido tão perseguidos ao longo da história, talvez a própria criação do sionismo pudesse ter sido desnecessária, porque o judeu conseguiu, ao longo do tempo, mesmo sendo uma minoria dentro de uma outra cultura externa, ele sempre conseguiu manter a fidelidade com a sua história e a sua tradição. Quem não deixou que isso acontecesse e permanecesse foram justamente essas culturas externas. E daí a necessidade fundamental do sionismo e da criação do Estado de Israel. Porque se não tivéssemos o Estado de Israel, hoje, mais uma vez, a gente teria enfrentado, como muitas outras gerações antes da nossa enfrentaram, a iminência de uma destruição de toda a cultura, de todo o povo judeu, por esse processo de não aceitação. Então, eu acho que hoje Israel representa o terceiro templo. A gente ouvia falar, Israel deve ser o terceiro templo. A gente ouvia falar isso um pouco tempo atrás, mas achava que isso era talvez uma questão de retórica. Hoje, com a guerra, a partir do 7 de outubro, a gente precisa conscientizar que não existe possibilidade nenhuma do judaísmo permanecer como uma entidade subalterna, porque o ser humano, a humanidade, não é capaz de ter a tolerância suficiente, a admiração suficiente, a convivência suficiente. E, por outro lado, depois de tantas perseguições completamente infundadas, a civilização judaica só tem uma possibilidade de sobrevivência, que é através da força do Estado de Israel. Força política, força econômica, força tecnológica e força militar. E é isso que nós vivemos hoje, no nosso momento, e estamos vivendo há mais de 60 dias, essa angústia de estarmos como membros dessa coletividade num processo permanente de luta pela sobrevivência. Eu acho que a existência desse terceiro templo precisa ser agora um fato concreto na vida de cada um dos membros da civilização judaica, seja no momento que nós relembramos Hanukkah, seja nos momentos que nós estamos passando nos dias de hoje, para que a gente, da mesma forma que nossos antepassados tinham o centro das atenções no templo, o nosso centro das atenções tem que ser em Israel, nos aspectos de conhecimento, nos aspectos da participação dentro da nossa agenda, dentro da nossa vida e dentro da nossa relação e busca e participação
do seu fortalecimento ou da sua defesa, como a gente está fazendo hoje, diante da guerra que ocorre lá em Israel. Esses são os meus comentários. Obrigado. Ok, Bom, vamos. se você me permite, só veja se casa com o seu modelo. Pensar o que o Mário trouxe agora, pensar a techuvá, a constatação de uma diáspora, de uma dispersão, de um exílio de 2000 anos, precisava de um tikkun, e o sionismo se forjou dessa ferramenta, dessa estratégia para poder transformar e o Estado de Israel ser a própria Hanukkah. Uhum. Pode ser? Boa ideia. Posso comentar esse ponto, Rubem? Claro. Eu acho que aí a Kelita tocou num ponto super importante. Eu acho que a techuvá dos tempos modernos é resgatar esse processo do terceiro templo e mudar essa situação que a gente tem hoje, onde uma grande parte da comunidade judaica mundial take Israel for granted, quer dizer, toma Israel como algo absolutamente trivial, não participa prioritariamente da nossa vida, da nossa agenda. A grande techuvá moderna, na minha opinião, é inverter esse quadro e reconhecer a necessidade fundamental de que todos os 16 milhões de judeus do mundo que convivem hoje precisam estar voltados e focados a Israel. Eu queria formular uma pergunta a Mário e uma a Kelita, a partir do que falaram, né? Para ativar nosso diálogo. E, eventualmente, assim, também convidar o público aqui presente ou nas redes para também formular suas perguntas, suas observações, suas reflexões. A pergunta a Kelita é sobre Shalom Tzion Amalcá, se você encontra nela algum ponto político ou educativo específico. Você mencionou uma coisa extremamente importante, claro, que ela fala de uma educação integradora. Ao invés de perseguir, ao contrário, buscar integrá-lo. Isso já é bem interessante. Mas, se de repente você acha que existe alguma outra coisa, não que isso seja pouco, mas existem outras conclusões que possamos aprender com ela ou dela. E a Mário queria se você tiver alguns apontamentos um pouco mais específicos de qual seria, já que se a techuvá é Israel, revisitar, rever a centralidade de Israel e a relação com Israel, colocando ela no lugar central. Então, qual seria, no esquema que eu falei, o tikkun, ou seja, a ação concreta? Que formas teria o judeu brasileiro de centralizar Israel? Se trataria de estudo, se trataria de visitas, se trataria de apoio nas mídias. Quais são os caminhos que você vê para implementar essa relação centralizada no lugar de Israel? Não sei se algum dos dois quer responder primeiro a sua pergunta. Bom, Kelita, você tem direito. tá ótimo. Vou lá, então. Me jogo. Eu acho que a Shalom Tzion, antes mesmo de assumir o reinado como tal, pensando na condição da mulher, ela era uma estratega. Por quê? Assim como a rainha Esther era uma judia no meio da Pérsia, né? Ela era uma farisaica no meio de um contexto ashmonaim, do contexto saduceu. E ela consegue trafegar até toda a situação, a condição de mulher
o segundo marido dela é uma discussão histórica que tem se realmente houve Ivun, se houve a aplicação da lei do levirato, ou se foi um acordo político que houve, porque ela era uma pessoa com muita estratégia. E mesmo sendo um cara completamente sanguinário, ela consegue conviver com aquele contexto, porque ela sabia que era a forma que ela tinha para intervir, para proteger o irmão e as pessoas que ela queria proteger. Então, eu acho que ela começa muito antes do reinado dela atuando, não é só uma situação de paz, o que foi e de educação, de sistema educacional. Em termos de direitos civis, das leis, é justamente nesse período, no período do reinado dela, onde a questão da Ketubá, da carta do contrato de casamento que preserva e resguarda os direitos da mulher, é estabelecido. É nesse momento onde são as leis do divórcio também são legisladas, né? Então, quando ela retoma esse controle do Sinédrio como a parte legislativa, a preocupação de pensar nos vulneráveis da sociedade, naquela mulher que ficava aguná, que ficava acorrentada ao marido, ou que ficava abandonada e não tinha como sobreviver, não tinha como prover o seu sustento, se não fosse através da relação de qualquer que seja a condição de relação com esse marido. Então, pensar esses outros aspectos, ou seja, de uma mulher que olha com um olhar estratégico e pensar a sua posição como de alguém que pode intervir para construir uma sociedade pela via da educação, pela via do direito, pela via da justiça, eu acho que são pontos que eu destacaria. Bem interessante. Ou seja, ela talvez uma das contribuições está em que ela, além de ser uma figura estratégica no momento certo, no lugar certo, ela traz de sua própria experiência, de sua vulnerabilidade, inclusive, para o bem comum. Porque ela é mulher também e promove uma legislação a favor das mulheres. Ela tem um próximo fariseu e vem de uma dinastia que perseguia os fariseus, e então encontra um modo de revelar sensibilidade para com eles. Então, a estratégia é ver como o lugar político permite também promover uma agenda, uma pauta pessoal, mas em prol do bem geral, não somente dela. Ela não faz uma lei para ela. Isso é bem interessante também. Talvez mais do que então uma contribuição educativa, podemos ver aí um modelo ético dentro da política. Legal. Mário, tem então recomendações sobre quais poderiam ser as formas de se relacionar com Israel, ou de colocar Israel na centralidade de nossa vida? Tem sim, Rubem. Eu acho que a centralidade de Israel, nosso terceiro templo, ela pode ser vista em 3 aspectos: intelectual, material e espiritual. E eu acho que o intelectual, ele tem um pré-requisito muito importante, que é o conhecimento. E eu acho que parte dessa techuvá que eu proponho é resgatar a prioridade para entender, conhecer toda a história que está por trás dos outros 2 templos que nós perdemos e da razão pela qual a gente não pode perder o terceiro. Mas se você não tiver estudo, se não tiver conteúdo, não tiver conhecimento, não adianta nada. Esse processo é um processo que requer conhecimento, requer estudo. Então, acho que o primeiro componente dessa techuvá, dessa participação, desse trazer o terceiro templo para dentro da nossa agenda, é dedicar tempo a estudar, conhecer sobre sionismo, sobre os personagens
as biografias daqueles que lutaram e que foram fundamentais para a construção desse Estado moderno de Israel e todos os que passaram por essa trilha ao longo do tempo. Então, o primeiro componente é intelectual. O segundo componente é material. Não há a menor dúvida que hoje o mundo é um mundo totalmente interligado. O cenário, o teatro dos conflitos e das guerras não é local. A gente está vendo hoje em Israel, ali tem dedo do Irã para todos os lados, tem dedo da Rússia, tem suporte da China do outro lado. Então, a conflagração é uma conflagração muito grande e, materialmente, são todas essas forças e capacidades que se unem, no caso, contra Israel e, no nosso caso, esse trazer, esse invocar o terceiro templo exige que materialmente a gente esteja preparado para ajudar quando tem um conflito como esse que a gente está vivendo hoje, e quando a situação esteja um pouco mais pacificada, é trazer para a nossa vida. Eu acho que todo judeu tem obrigação de ir a Israel. Como lá os nossos antepassados tinham uma obrigação de visitar os templos, nós temos a obrigação de visitar o nosso terceiro templo. É inaceitável que a gente ainda tenha parte importante da comunidade judaica mundial que não vive em Israel, que jamais tenha colocado o pé em Israel. A materialidade também significa investimentos financeiros, significa consumo de produtos financeiros, significa divulgação daquilo que tem de riqueza em Israel. E eu digo para vocês também o seguinte, é muito fácil, porque a contribuição de Israel para a humanidade no mundo da ciência, no mundo da tecnologia, no mundo da informação, é tão vasta que é muito fácil, muito simples, não tem que fazer nenhum esforço para fazer propaganda, para divulgar, para frequentar, para consumir ou para investir em Israel. E o terceiro componente, que faz parte da religião, do lado, vamos dizer assim, do lado religioso da nossa civilização judaica, é o espiritual, não tem a menor dúvida. Então, por mais afastados que alguns possam estar do sentido mais religioso do judaísmo, eu acho que comparecer, contribuir, colaborar, ter uma participação espiritual nessa força também é fundamental. Então, a centralidade de Israel tem que vir para a nossa agenda no campo intelectual, no campo material e no campo espiritual. Bom, eu também vou ter uma pergunta para você também, Rubem, ok, mas por favor. Só um comentário, se o Mário está propondo a gente resgatar as festas da peregrinação, que a gente vá comemorar em Jerusalém, seria isso, Mário? Parece. Essa é uma ótima ideia, querido. Eu acho que a gente teria obrigação. Não precisa todo mundo ir no mesmo dia, nem na mesma época, mas eu acho que o ano inteiro, de acordo com as nossas capacidades, todo mundo devia, pelo menos uma vez por ano, estar em Israel, presente fisicamente. O resto do ano, presente intelectualmente. Muito bem. Muito bom. A minha pergunta, tem alguém que tem alguma pergunta? Porque se tiver, eu não vou Se tiver, é o momento de fazer. Nós, 6h27, vamos ter que fechar, porque 6h30 pontualmente temos que começar a nossa reza. Mas até esse momento temos esse espaço para a conversa entre nós, a discussão entre nós. Então, ainda uns bons 15 minutos temos. A pergunta a partir desse modelo que foi tão detalhado, desde o paraíso, o bezerro de ouro, a própria Shoah, trazendo para o 7 de outubro. O 7 de outubro, como que você enquadra a techuvá? Qual é a techuvá que precisa ser feita? Qual é o tikkun a fazer? E o que a gente espera de Hanukkah? Pergunta gigante, que mexe com tudo. Está começando os primeiros passos do rabinato, chegando, muito bem. Eu acho que a aplicação dos 3 conceitos ao 7 de outubro vai levar um bom tempo, mas a princípio vou aproveitar que a academia é minha casa e vou aventurar um pouquinho alguns pequenos insights que fui desenvolvendo durante esses dias. Nesses longos e tristes e pesados e desafiadores 60 dias. Eu acho que
a parte da Teshuvá, todas são muito complexas, né? A Teshuvá é a revisitação, entender que é nosso aqui e que não é e temos que aceitá-lo. Então, o que é nosso é várias coisas. Primeiro, do ponto de vista da segurança de Israel e demais, entender que foi o que aconteceu, como é que aconteceu e que deveria ser evitado já, né? Em todos os níveis. Eu entendo que Israel, enquanto que vai tentando terminar esse tremendo desafio do 7 de outubro, esse desafio que está andando, já está começando na medida do possível, porque isso tem muitos níveis. Você não pode chamar a eleições e mudar, por exemplo, um governo, mesmo que você chegue à conclusão de que teve algum erro, no meio de uma situação dessas. Também não pode mudar a organização do exército, enfim, ou como estão colocadas o alambre farpado em tal lugar ou em tal outro. Tudo isso vai ter que ser feito depois. Mas aí tem uma revisitação enorme do político, do serviço de inteligência, do exército, das conexões, de quem é escutado, quem fala, quem sabe e demais, né? A revisitação, se a Teshuvá é a revisitação mais complicada, também é tentar entender qual é o lugar dos que estamos fora, se nós temos algo para fazer, se nós deveríamos talvez estar mais perto, se podemos ajudar na imagem de Israel, se nós deveríamos estar lá ou falar aqui, ou se não temos nada para fazer, se temos que aceitar que algumas coisas são impossíveis. A revisitação também inclui todas essas pessoas que aparecem falando mal dos judeus e do direito de Israel a existir. É uma revisitação muito triste, mas que todos estamos passando por ela. Eu vi as postagens de minha filha também, dizendo que ela está de luto, alguns já viram porque eu repostei também, porque ela sente que perdeu muitos amigos dela em Israel, que estavam na Revi, muitas famílias destroçadas, e perdeu muitos amigos aqui, porque descobriu que eles não estão mais com ela. Ela entregou sua vida e suas causas para defender as causas deles, e nenhuma delas e nenhum deles estão para defender a causa dela. O luto pelo ideal de amigos que ela tinha construído. Exatamente. O amigo que está junto. Exatamente. Então, alguns dizem, bom, será que existe alguma coisa? Gustavo Peredni, que é um docente que deu 2 cursos importantes e muito fortes, que eu recomendo a todos revisitá-los justamente neste período, no qual são justamente sobre antissemitismo e sobre sionismo. São os 2 grandes assuntos que voltam. Então, vale a pena. Ele é um grande estudioso. Ele tem suas próprias ideias, como todo mundo, muito fundamentadas. Podemos concordar mais ou menos, discutir mais ou menos, mas eu acho que os 2 cursos são must nesse momento. O curso chama-se Judeofobia, está lá no Um site deles, da Academia e outro Judaica. sobre o sionismo, o primeiro sobre Israel. São os 5.000 anos de civilização judaica? Não. Não. Enfim, algo de impossível. Tem vários lá com o título de antissemitismo e o melhor dos 5.000 anos da cultura judaica. Mas eu posso complementar, Rubem, o que você falou? Um segundo, mas eu queria dizer que ele, por exemplo, escreveu agora há pouco tempo um post um pouco polêmico, mas que tem a ver com esta parte da revisitação das ideias. Enfim, ele traz o caso de uma mulher idosa que foi resgatada, que foi liberada, que esteve no cativeiro, acho que saiu na segunda ou na terceira leva, e ela contaram que ela, em algum momento determinado, se encontrou com um dos líderes maiores internacionais do Hamas. Se cruzou com ela, e ela falou para ele: por que fizeram semelhante matança? Como é possível que fizeram uma coisa assim? E o líder nem olhou para ela, ele continuou nas suas reuniões. Ela estava talvez sendo arrastada, vai saber como foi que se cruzaram.
E então Peretnik retoma isso e ele sugere, já que ele não te respondeu, deixe que eu te responda, publicamente. Sabe por que fizeram isso? Porque odeiam. E em nada que nós façamos, nenhuma nova atitude que nós tenhamos vai mudar isso. Eles simplesmente passam o dia inteiro odiando, encontraram uma justificativa que ganha legitimidade tremendamente pelo antissemitismo latente no mundo, e nada do que nós fizermos vai mudar isso. Eles são pessoas que odeiam e buscam formas de canalizar seu ódio, e o antissemitismo e o anti-israelismo é perfeito, porque vai ganhando adeptos. Mas é uma ideologização de um ódio que está aí, e que é fácil canalizá-lo ao vestígio de ideologia. Portanto, o único que podemos fazer, segundo ele, é derrotar as pessoas que te odeiam. Ponto final. Não tem mais nada para fazer. É uma visão, não estou dizendo que é a única, mas a revisitação. Eu vejo muitas pessoas defensoras do diálogo, dos direitos humanos, do pacifismo e demais, que se encontram com isso, revisitando as ideias, que é o que está acontecendo nesse mundo, que tem milhares de pessoas que não têm nenhum problema com o que aconteceu no 7 de outubro. Nenhum. Tem muitas pessoas que dizem Free Palestine significa do Rio Jordão ao Mediterrâneo, ou seja, não Israel, não judeus, não nada. Bom, agora, claro que alguns deles não sabem o que estão dizendo. Eles repetem alguma coisa, se dedicam a isso 3 minutos e continuam no shopping. Claro, então, talvez o tikkun, isso era Teshuvah, o tikkun está em diferenciar uns de outros e fazer muita educação para esses que não sabem, esses desavisados que não sabem que ao dizer Free Palestine estão dizendo matemos os judeus. Porque, com certeza, todos esses desavisados vão dizer não, então não. Eu não queria dizer isso, eu queria dizer que as pessoas que não têm casa em Gaza vivam bem, enfim, etc, etc. Então, uns talvez tenham que ser perseguidos, punidos e lutados, outros talvez tenham que ser educados, e talvez seja esse o nosso tikkun. Agora, Hanukkah, qual é a grande novidade de tudo? Talvez tenhamos que repensar, e aqui não vai dar agora o tempo, qual é o lugar, de novo, da sociedade israelense, de Israel, das direitas e das esquerdas, da religiosidade, diante de uma coisa como essas. Mário, queria dizer. Rubem, eu acho que nesse campo da revisitação das ideias, tem duas coisas que eu queria reforçar. Primeiro, é a revisitação de que o antissemitismo não é alguma coisa que acabou, que é incompatível com o mundo moderno, com o homem que é capaz de ir até Marte, a Lua, de viver 150 anos, desenvolver todos os avanços da humanidade. Isso parece incompatível com o antissemitismo, mas não é. Então, essa ideia de que o antissemitismo é algo que a gente pode deixar para lá não é fato, e a gente está vendo isso no mundo ocidental mais evoluído, incrivelmente, tanto incrivelmente quanto foi na Alemanha dos anos do século passado, nos anos 30. E a outra questão é também a ideia de que o mundo do progressivismo, o mundo do humanismo, o mundo do socialismo, esse mundo todo em que as pessoas são todas do bem e tudo que a gente tem que fazer é o bem uns aos outros, não funciona. Na prática, o ser humano tem um componente destrutivo, e o que a gente está vendo no conflito que acontece hoje na tentativa de destruir Israel, vindo principalmente desse Islã radical, é a mais pura prova disso. Não tem diálogo, não tem concertação. Então, essa é uma revisitação muito importante das ideias do mundo pós-7 de outubro. Uhum. Eu queria trazer, na parte de Hanukkah, já que a Rabina Kelita levantou a bola muito bem, uma inspiração que eu trouxe na última oportunidade de aula que tive quando fizemos essa trilogia
a partir do 7 de outubro, e falamos sobre onde estava Deus no 7 de outubro, e teologias do Holocausto e do 7 de outubro. Não sei se já assistiram, essa aula está disponível e podem assisti-la. Essa também, aí trouxe várias estratégias teológicas, religiosas, para lidar com tragédias. Entre outras coisas, aí contei sobre Emil Fackenheim, um colega nosso, um rabino liberal, reformista, sobrevivente da Shoah, que desenvolveu sua própria teologia a partir dessa experiência. E ele diz que o mandamento número 614 é um novo mandamento, além do 613. Depois da Shoah tem que ter um novo mandamento, que qual é? Não renunciar a nada do que os nazistas perseguiam. Pelo contrário, intensificar, se policiar para ser mais judaico, mais estudoso, mais sionista. E 7 de outubro talvez nos chame a isso mesmo. Eu acrescentaria um 615 e diria que o que temos que tentar fazer é, além de lidar com o antissemitismo, antisionismo e demais, e além de manter o que tentaram nos tirar, eu acho que nós devemos intensificar nosso foco no essencial. Nós temos que insistir em não aceitar viver apenas como sobreviventes. Isso vinha pensando especialmente quando me preparei para este momento. É muito o antissemitismo, a animosidade, a hostilidade te empurra a um lugar no qual você só se defende. Você precisa ser forte e você então só sobrevive. Eu acho que isso tem a ver com a pergunta que chegou pelo Facebook da Ana Cristina Souza. Por favor. E aí você mesmo pode desenvolver a resposta. Por favor. Ela pergunta como ser pacífico ou pacífica numa situação de terrorismo. Então, Mário respondeu antes, né? E o Perednik também. Na situação de terrorismo não pode ser passivo nem pacífico. Se o terrorista quer te matar, você não consegue falar com ele. Ou aceita que vai morrer, ou vai se defender. A opção de aceitar morrer não é muito judaica, né? Não é judaico, e não é de nenhuma tradição. Ninguém vai se deixar matar porque o outro é um agressivo ou um violento. Isso é contrário a qualquer religião. Porque a pessoa, depois de matar você, vai matar outras. Então, se não é por amor próprio, pelo menos por altruísmo, para defender os demais. A ideia, eu tenho quase uma nota escrita para um jornal sobre isto. O que nós temos que imaginar é uma pessoa que está no meio da rua, com uma criança em frente, um revólver em cima dela, e com a outra mão está disparando a todo mundo, sem parar. Vai matando as pessoas e vai avançando e matando mais. O que fazemos? Não pode matar a pessoa, porque como vai matar? Mas ele vai matando pessoas. Ou você mata ele, ou ele continua matando as pessoas. Ele avança e vai matando as pessoas. A todo aquele que se aproxima. Ou pega mais outros e digamos que tem 5 mãos, aponta a todos e com uma vai matando os demais. Em algum momento tem que matar ele para proteger todo mundo. Então, você fala com ele e ele te mata. Cada um que abre a boca, ele o mata também. E quem não abre a boca também. Ele vai avançando com os reféns. Se isso é o que acontece, aparentemente é isso o que acontece com o Hamas, não tem outra alternativa. Se existir outra, tudo bem, mas aparentemente não existe outra. Eu acho que, de todo modo, nós não podemos viver apenas sobrevivendo. Apenas nos defendendo. Porque então caímos no que eles queriam. Eles só tentam nos matar e nós só vivemos nos defendendo deles. Eles nos matam e nós matamos eles. Talvez essa seja Hanukkah. A gente poder continuar produzindo luz, continuar produzindo e desenvolvendo como sociedade, como pessoa, a nossa intelectualidade, a nossa biblioteca, o nosso acervo, e não deixar que essa situação nos paralise, paralise nossas vidas. Exatamente, por isso é que estamos aqui. Nós acreditamos que se trata exatamente disso. Nós temos o privilégio de não estarmos diante dos terroristas aqui em casa. Sabemos que alguns vieram aparentemente a recrutar pessoas ao Brasil para levá-los para o Hezbollah. Esperemos que não prosperem. Mas, em termos gerais, podemos ir desenvolvendo uma vida mais ou menos normal.
Vamos tentar fazer isso o melhor minuto. possível. E, em paralelo de cuidar-nos, vamos desenvolver uma vida que faça sentido, que honre a própria, que honre a dos que estão à volta, que honre aos que vieram antes e que dê uma chance aos que venham depois. Eu penso que já há um movimento, já surgiu uma outra luz, né, nessa situação que você coloca, de você só se defender. Isso é realmente muito ruim, quando você só se defende e o outro acredita que ele pode te atacar sempre porque você só vai se defender. Mas eu acho que já existe um movimento mundial, né, de contra-atacar através do diálogo, da educação, da reflexão e de trazer a verdade, né, que não é dita. Por exemplo, no caso das pessoas que repetem frases, jargões, que não sabem nem o que estão falando, e você interpela e fala, opa, você sabe o que isso significa? E a pessoa fala, ah, não, eu não sei, mas ela está repetindo. Porque a maioria da população é manipulável. Uhum. E isso todo mundo sabe. Uhum. E quando você tem uma má intenção, você utiliza essa massa de manobra para atingir o seu objetivo. E é uma massa forte, é uma força que tem. E eu acho que esse é o contra-ataque. Esse é o objetivo. Qual é o contra-ataque? De você esclarecer essa massa de manobra de que ela está sendo manipulada e que não é isso. A verdade não é essa que está sendo pintada. Que Sete foi muito, muito, muito violento e que isso pode acontecer com você, com a sua família, sabe? E que é uma barbárie. Certo. Muito bem. Tivemos uma reunião na Secretaria de Justiça do Governo de São Paulo com um delegado que esteve aqui também na CIP, no acendimento da primeira vela. Ele é delegado do governo dos Estados Unidos para monitoramento do antissemitismo. Exatamente para isso veio especialmente ao Brasil. Por que veio especialmente ao Brasil e por que nesse momento? Um dia saberemos. E teve, entre outras reuniões, uma reunião com o Fórum Interreligioso do governo de São Paulo, no qual eu represento aos judeus. E ao que chegamos é a importância de dividir pelo menos em dois as ações. Uma é a prevenção, que tem que ser através da educação, do esclarecimento, justamente porque manipular o desavisado é muito simples. Aí você está na Paulista e estão distribuindo camisas verdes que dizem Hamas Movimento de Resistência. Você se aproxima da pessoa e diz, mas esse senhor resiste estuprando crianças, matando idosas na sua cama, decapitando bebês. Você concorda com isso? Você acha que isso é resistência? Ah, não, eu não sabia. Então, por que está usando essa camisa? Não sabia. Então, esse trabalho é de milhares e de milhões de tempo, de estrutura, de professores e demais. Essa é uma parte. A outra parte são os que sabem muito bem o que estão fazendo e querem fazer o mesmo. Aí onde tem que entrar a polícia. Porque em Nova York entrou uma pessoa no meio de Hanukkah para matar pessoas, numa sinagoga. Eles perguntaram, mas você é um cidadão americano? Por que está entrando aqui a matar outros americanos? Porque eu sou a favor de Free Palestine e entendo que os judeus são os que evitam que haja Free Palestine. Estão matando os judeus. Assim. Ele entendeu. Entendeu exatamente. Não é que não sabe o que está fazendo, sabe. Então, são as duas coisas. Uns têm conserto, tem teshuvá, tem tikkun.
e outros têm que ser acalmados ou presos até novo aviso, porque vão continuar matando todo mundo. Infelizmente, aparentemente, se tratam dessas duas questões, mas acreditemos que a maioria se trata de educação e que o diálogo e a transformação vai nos levar a um mundo no qual não sejam somente 8 as velas, sino que sejam infinitas e que Banu Choshech Legaresh não seja somente uma música, que possamos expulsar a escuridão. Vamos passar a nossa reza, porque já estamos em cima do horário. Natan, é este mesmo o Zoom? Não, ele vai trocar, então o Mário Ok. vai mudar de Zoom. E essa foi nosso último encontro, nossa última aula aberta da Academia Judaica do ano 2023, mas 2024 tem uma programação muito especial sendo preparada. A gente conta com vocês, espera todos vocês, quem está presente, quem está no virtual, quem vai assistir depois. A gente conta com vocês para a gente continuar produzindo essas chamas de luz e, quem sabe, um dia ter uma quantidade de luzes como a semente de Abraão, como as estrelas no céu. Muito bem, obrigado. Hag Sameach. Obrigado, Hag Sameach. Tchau, tchau. Vamos